No vídeo de hoje eu quero provar para você que a implementação do Recycler View é muito mais performática em relação ao List View. Eu vou aproveitar para fazer alguns experimentos, até para que você entenda como que você pode fazer esses testes, como que você consegue visualizar o impacto em relação a essas duas implementações. E é claro, antes de começar, deixa like, comentário, faça inscrição se ainda não fez, porque tudo isso apoia o canal. Então, sem enrolação, eu já vou entrar aqui na tela do Android Studio. Veja que eu estou com o aplicativo aqui aberto e é um aplicativo muito simples, porque dessa forma fica mais fácil de focar apenas no ponto onde a gente vai verificar, que é sobre a performance. Então eu tenho duas implementações de código, sendo uma implementação focada para o Recycler View e uma outra implementação para o List View. Na parte do aplicativo, em design, vai ser a mesma coisa, não tem tanta diferença. O que vai mudar vai ser apenas o código e o resultado em relação à performance. Então, vamos só ver um pouquinho do código para ficar fácil, principalmente para você que está vendo uma das duas implementações pela primeira vez, e aí em seguida a gente começa a fazer os nossos testes. Para isso eu vou minimizar aqui o nosso emulador e veja que eu criei dois bindings focados em dois layouts diferentes em cada uma das implementações. Então eu vou ter o Recycler View Binding e eu vou ter também o List View Binding. Os layouts, eles são muito similares. Se a gente vai analisar aqui a implementação, não temos tantas diferenças. Basicamente vai ser um Constraint Layout como Root, e aí vamos ter dentro um Recycler View, nesse caso do Recycler View Main, tudo bem? Então é a mesma implementação que a gente já viu no vídeo anterior aqui do canal. E se a gente olhar a implementação do List View Bind, vai ser, ao invés de um Recycler View, vai ser um List View. E essa é uma implementação básica do nosso List View. Voltando aqui para a Main Activity, veja que nós temos o nosso onCreate, e uma das coisas que eu fiz foi criar uma variável para determinar qual que vai ser o layout que a gente vai utilizar, que alterna entre Recycler View e List View. Eu fiz isso para que a gente consiga mudar as implementações a cada um dos testes de uma maneira fácil. Então é só eu indicar se vai ser Recycler View ou List View que essa implementação é selecionada aqui no nosso código. Em seguida, eu crio uma variável para determinar os itens que serão visualizados. Então essa variável ela coloca os itens de acordo com uma lista que a gente coloca um tamanho, e dentro dessa lista a gente coloca uma string com o número, com o valor item e o número de acordo com o índice. Então é por isso que quando a gente pega e roda a implementação, ou melhor, a aplicação, a gente tem o item 0, 1 e vai conforme o tamanho que a gente tem dessa lista. Então, nesse caso, 50, a gente vai ter até o número 49. Seguindo um pouco mais abaixo, a gente vai perceber que temos o nosso UN, e nesse UN é onde definimos qual que é o layout utilizado com base na variável layout. Então, nesse caso, o Recycler View, ele vem para essa função chamada de Recycler View, enviando os itens. Quando vem para o List View, ele vai para essa funçãozinha, que é o nosso List View, recebendo também os itens. E aí dentro de cada uma dessas implementações, basicamente, a gente vai setar qual que vai ser o Content View, de acordo ali com o Binding. Então, se é no List View, é o List View Binding, se é o Recycler View, é o Recycler View Binding. E a única coisa que a gente faz nesses códigos é determinar qual que vai ser o adapter em cada uma dessas referências. A grande diferença em cada uma das implementações fica no adapter. Eu não vou mostrar tanto sobre o adapter do Recycler View, mas no List View, pode ser que você está vendo isso pela primeira vez, eu vou entrar para você ver aí mais ou menos como que ele tá. Então temos essa referência que é o List View Adapter, eu vou entrar dentro dela e veja que é uma implementação que recebe ali como herança o Base Adapter, e dentro dela o que a gente tem como exigência é implementar o getCount para falar a quantidade de itens, a gente tem o getItem para pegar o item de acordo com a posição, o getItemID para poder pegar um possível identificador também dessa implementação, e temos ali o nosso getView, que é o responsável em falar qual que será a view apresentada. Se a gente começar a observar, né, esse código que ele está meio que sublinhado, ele vai reclamar indicando que a gente está criando as views sem considerar o padrão ali do view holder. E esse é o principal motivo para que o list view não seja performático. Você pode utilizar um list view que é performático, só que a interface que a gente utiliza de programação, essa maneira utilizando o Base Adapter, a gente não tem uma obrigação de fazer o uso desse
padrão, e é por isso que a gente tem esses problemas de performance, que é o que eu vou mostrar aqui para você. É uma implementação super simples, é bastante comum em diversos códigos, já vi código em produção também com essa implementação, e basicamente ela só pega o bind, faz ali a associação das informações, que seria o papel do view holder, tudo bem, e devolve a view que precisa ser apresentada. Aí só para vocês verem rapidamente, no adapter do nosso recycler view, como a gente já sabe, tem o view holder, tem um allCreate view holder, tem o getItemCount, tem um bind view holder. E agora que eu trouxe tudo de código, vamos começar a fazer os testes de performance para a gente ver aí essas diferenças, né? Dentro aqui do Android Studio, a gente tem uma ferramenta que ajuda a visualizar quanto que o nosso aplicativo está consumindo de recurso. E essa ferramenta é conhecida como Profiler. Eu já tenho o ícone dessa ferramenta aqui à esquerda, veja que colocando o mouse em cima escreve ali Profiler. Mas se você não tem esse ícone à esquerda, você pode usar o Ctrl+Shift+A, escrever Profile, e aí dessa maneira você vem aqui nesse velocímetro, né, que ele está indicando como Run, ou você pode até clicar nesses de cima ou algum desses de baixo, que ele vai abrir essa tela aqui de baixo, indicando que é o Android Profiler, e no momento que a gente executar o aplicativo, a gente consegue sim fazer uso dessa ferramenta. Aí é claro, né, primeiro a gente vai precisar colocar qual que vai ser a execução que a gente vai fazer primeiro, para então a gente fazer os comparativos e ter a certeza. Então, vamos começar aqui com o Recycler View e vamos ver o que vai acontecer durante a execução. Então, eu vou executar o aplicativo e assim que executar, a gente trabalha com o Profile. O app rodou, veja que temos aqui o nosso logcat, eu vou entrar aqui no Profiler e o que a gente faz no Profiler basicamente com o aplicativo em execução, a gente vem aqui no maisinho, que é uma seção que a gente vai criar, tudo bem? E nessa seção a gente determina que vai ser aqui a aplicação debugável, tudo bem? Então essa aplicação debugável, que é a aplicação que está em execução, a gente conseguiu rodar sem nenhum problema, tá bom? Então se você fizer aqui essas interações, vai indicando, né, o que ele está usando de recurso aqui da sua aplicação, tudo bem? Então, se a gente fazer uma análise, basicamente, a gente está aqui na nossa main activity, a gente está utilizando, por exemplo, 71 megas de memória, tudo bem? E cada vez que a gente interage, ele faz algum tipo de processamento, tá vendo? O uso da CPU. Até mesmo se a gente fechar o app, ele vai indicar as coisas que estão acontecendo. Então, veja que agora a nossa main activity ela entrou no modo de stop para destroyed, né? Então ele vai mostrando tudo isso pra gente. É uma ferramenta muito interessante. Então essa foi a percepção que a gente teve aqui do Recycler View. E agora, só para poder testar inicialmente, sem ter nenhum tipo de modificação de dados, eu vou colocar ali do nosso List View. Então agora eu vou executar novamente. Eu executei a nossa aplicação e agora eu vou entrar no Profiler e vou criar uma nova seção, dado que agora a implementação é com o List View, né? Então eu vou entrar nesse modo debugável, beleza, eu coloquei aqui de novo, veja que ele está indicando aqui o verdinho para falar que é o perfil que está sendo executado nesse momento. E veja que também, se eu fazer aqui alguns scrolls, ele vai funcionar tranquilamente, tá bom? Então ele mostra ali o que está usando de recurso e por aí vai. Então veja que se a gente começa a pegar, né, um pouco do comparativo, dentro aqui da implementação do Recycler View, a gente estava aqui nessa comparação, até mesmo tem um histórico que ele mostra aqui, né, uma comparação que a gente tinha em relação ao uso de memória, né? Então ele vai mostrando aqui pra gente como que fica o uso da memória, o uso dos recursos que a gente tinha, né? Aí se a gente começa a pegar aqui nesse momento, está em 76, utilizando o aplicativo, né? Se a gente fecha, ele vai diminuindo, porque vai liberando a memória, etc. Então, você consegue ter esse tipo de visualização, uma ferramenta muito interessante para a gente ver isso. Agora que a gente fez aí o nosso primeiro teste, que a gente viu aí essas primeiras diferenças, o próximo passo é de fato entender qual que vai ser o teste que a gente vai visualizar o problema que tem em relação a essas duas implementações. E isso acontece principalmente quando a gente começa a aumentar a quantidade de itens. Por quê? Porque dentro de uma aplicação real, a gente não vai trabalhar apenas com 50 itens, pode ser que sim, mas muitas vezes em aplicativos como de redes sociais, a gente vai ter muitas postagens, a gente nem sabe exatamente a quantidade de itens. Então precisamos sempre assumir que o nosso aplicativo ele pode lidar com um volume muito grande de dados. Então a gente pode considerar, por exemplo, como que seria a comparação se a gente tivesse, por exemplo, 1000 itens.
Vamos ver aí executando o aplicativo para ver essa diferença. O aplicativo rodou, eu vou entrar aqui no nosso profile e veja que ele já armazenou os perfis que a gente testou anteriormente e agora eu vou criar um novo que vai ser para essa implementação que vai utilizar 1000 itens. Ele ainda mantém aquela média ali de 70 a 75, então ele está com 73.7 megas. E agora você vai ver o que vai acontecer quando eu começar a fazer algumas interações. Então estou fazendo aqui as interações, veja que ele está descendo a quantidade de itens e olha só que curioso, né? Ó, ele está aumentando ali conforme a quantidade de itens. Então veja que agora está 86, está 89, etc. Ele está sempre subindo. Isso daqui é a implementação do List View, né? Olha só, ele já foi de 70 para 100 megas, né? 106 megas, etc. Eu vou até chegar no final para a gente ver o que vai acontecer. A gente está atuando num ponto onde a gente tem ali 110 megas. Isso para uma implementação de uma lista que tem 1000 itens e que só exibe uma string. É bom você se conscientizar disso, porque muitas vezes o que a gente vai exibir serão itens que terão muito texto, muitas imagens, vídeos, etc. Então isso daqui pode aumentar muito mais, tá bom? E agora eu quero trazer essa mesma situação, só que agora com o nosso Recycler View. Vamos ver como é que vai ficar com essa implementação do Recycler View. O app rodou e agora vamos entrar aqui no Profile, vamos criar uma nova seção, vamos executar, pegar Debuggable e agora vamos ver aí a diferença em relação ao List View. Novamente, o começo da memória ainda se mantém o mesmo, isso por conta também porque a gente tem os nossos objetos nesse items, né? Então isso daqui é fixo, não tem como a gente tirar de memória, porque já está lá na memória, né? Mas agora a gente vai ver a grande diferença quando a gente trabalhar com o scroll. Então eu vou fazer aqui o scroll, vamos ver o que vai acontecer. Estou fazendo scroll, a gente já está aqui em quase 200 itens e olha só a memória como é que tá. Vocês percebem que a memória praticamente não mudou? Ela se manteve a mesma? Na verdade ela até diminui um pouco, aumenta um pouco. Por quê? Porque ele vai fazendo aqui a reutilização, tudo bem? Ó? Olha só que interessante, eu estou chegando aqui próximo do 1000º item e a gente se manteve na mesma quantidade de memória. Então veja a grande diferença que a gente tem nesse tipo de implementação, né? Vou até parar aqui a execução e dá para fazer até um comparativo, né? Olha só que interessante, né? Enquanto aqui no List View a gente estava ali no 110, aqui no Recycler View fazendo a mesma operação a gente estava ali no 70, que é de fato o estado inicial, que a gente tem os objetos ali em memória. Então, a conclusão que a gente pode fazer é que esse padrão de view holder, no qual a gente vai criar os objetos, que vai manter as views e vai reutilizar, ele é essencial para que você garanta a performance do seu aplicativo. Se você não considera esse tipo de implementação, a única certeza que você pode ter é que em algum momento o seu usuário ele será impactado. Por quê? Porque quanto mais memória for utilizado, mais recurso ali do sistema for alocado sem a necessidade, a tendência é que o aplicativo cada vez mais armazene informação que não precisa e cada vez mais vai tendo menos recurso. Então isso pode causar lentidão, pode fazer com que o aplicativo apresente ali algum aspecto de travamento, lags, etc. Ou até mesmo, né, alguns erros de falta de memória, porque não consegue mais ocupar a memória, porque já chegou ali no limite, já não tem mais o que fazer, tudo bem? Eu já vi esses erros acontecendo por conta disso. Então, se você vai implementar algum tipo de solução que vai colocar mais views, etc., tente sempre se atentar a esses pontos de reutilização, o que é mais performático, usa menos recursos, etc. Entrou nessa parte de lista, entre List View e Recycler View. Entrou lá no Jetpack Compose, entre você usar um colo ou lazy colo, porque o lazy colo também vai ter exatamente o mesmo comportamento que a gente vê entre o Recycler View e o List View, sendo que o lazy colo seria, entre aspas, o equivalente ao nosso Recycler View. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu até recomendo que vocês testem aí em outros cenários, pegue aí um item, ou melhor, alguma lista que tenha itens mais complexos, que aí sim você vai ter um impacto muito maior. E eu quero ver aí nos comentários o que vocês acharam desse teste. Vocês já conheciam essa diferença entre o Recycler View e o List View? Já implementou aí o Recycler View, o List View? Se ainda não implementou o Recycler View, temos vídeo aqui no canal, você pode ver como que faz isso, que eu tenho certeza que você vai aprender a usar essa ferramenta e vai usar aí no seu dia a dia quando você trabalhar com o sistema de views.
Novamente, deixa o like, o comentário, faça a inscrição se ainda não fez. Se você também puder, vire membro para apoiar aqui o canal que mantém aí os conteúdos gratuitos para a comunidade. E é isso, pessoal. Tamo junto, valeu, falou!